A aula de hoje nós vamos discutir acerca de como que nós podemos buscar a legislação tributária de modo simples e prático, como que nós, enquanto profissionais do dia a dia, com algumas técnicas, é possível nós conseguirmos avançar. Como nós vamos aqui discutir, e vocês estão observando, se caso esteja pequeno, me avisem que eu consigo aumentar um pouquinho mais, de modo a vocês terem a melhor experiência. Nesse primeiro momento, eu vou mostrar a parte mais literária, no sentido de quais são os passos. Depois nós vamos observar na prática mesmo, fazendo alguns testes, como que nós podemos, então, executar esses trabalhos. Ficaria aqui ao lado para que vocês possam aqui já ter, então, as informações. Pois bem, como funciona inicialmente? Antes de mais nada, nós temos que acompanhar o que nós temos, que é a definição do escopo. O que é um escopo? Escopo é aquilo que alguém te pede, o que você precisa pesquisar. Esse ponto é fundamental. Sem esse dado, fica difícil você conseguir dimensionar o que exatamente você precisa fazer. Mas o que define um escopo? O escopo, ele tem, basicamente, eu listei 4 etapas fundamentais. Pois bem, determinar claramente quais são os objetivos e o alcance da sua pesquisa. O que mais eu percebo, muitas vezes, é quando alguém te pergunta algo e, por vezes, você não entendeu exatamente qual foi o teor da pergunta. E aí você já sai querendo buscar uma solução. Então, valide exatamente aquilo que foi perguntado. Se nós não tivermos claramente como foi feita a pergunta, isso se torna difícil. Qual é a recomendação? Se a pessoa ligou para você ou ela foi até a sua mesa, então tem como estar escrito. Então, se não foi algo que funcionou ou que iniciou por meio de uma escrita, você mesmo pode escrever e repassar para a pessoa, destacando, olha, eu entendi que você fez a pergunta exatamente assim. E a partir disso, nós conseguimos entender, ou pelo menos buscar, de certa forma, identificar se o que você entendeu da pergunta, se efetivamente é o que a pessoa fez. Isso também vale para quem inicia uma pergunta por meio escrito. Valide inicialmente o que a pessoa te pediu. Tem esse dado, parece bobinho, mas eu vejo as pessoas começarem a tomar algumas ações quando, na verdade, ela não sabe exatamente como foi a pergunta. Não acontece isso? Quando alguém te pede alguma coisa, você já quer sair correndo para trazer uma solução, liga para a Econet, liga para a IOB, liga para outras consultorias, e aí a pessoa que está te ouvindo não consegue entender o que exatamente você quer, que às vezes você pode ficar até frustrado, mas façamos um meia-culpa, que quando alguém começa a te perguntar algumas coisas e você fala, bom, não sei exatamente, é porque você não entendeu muito bem qual foi a pergunta. Então, primeiro passo, valide qual foi a pergunta. O passo inicial é a coleta de informações básicas. O que é uma coleta de informações? Então, vamos imaginar um caso concreto. Hipoteticamente, alguém pergunta para você, qual é a alíquota de ICMS numa saída? Bom, a alíquota de ICMS para uma saída, essa saída é uma venda? Qual é o estado? Esse destinatário, ele encontra-se internamente no mesmo território do remetente da nota ou ele está fora do estado? Esse destinatário, o que ele vai fazer com essa mercadoria? Ele vai usar para uso e consumo, ativo imobilizado, pretende revender a mercadoria, o que o destinatário irá fazer? Entendeu? Isso é coleta de dados, porque, ao contrário, o ICMS para cada circunstância, de fato, existe muitas particularidades. Portanto, se nós não conseguirmos dimensionar essa coleta de dados, nós temos grandes problemas. Então, é legal vocês conseguirem identificar que quando a gente não consegue passar na primeira etapa, que é determinar com clareza o que te perguntaram, e quando você vai para a coleta de dados, que é o próximo passo, que aqui talvez seja aquele momento que você está ligando para a Econet e essas pessoas vão te fazer essa pergunta. E aí, se você destacar, não, mas eu quero saber qual é a alíquota de ICMS, a pessoa, ela, eventualmente, ela vai ser muito incisiva. Olha, volte à pergunta que foi feita para você e cheque qual é o estado. Portanto,
Neste momento, talvez pode ser que você não tenha todas as informações, mas você já sabe que são coleta de dados necessárias para que você possa ter uma resposta efetiva. Dito isso, a gente consegue avançar na parte seguinte, alinhar as expectativas dos solicitantes. O que ele pretende com essa resposta? Qual é o objetivo dele? Ele quer receber essa informação para qual finalidade? Então, avaliar esses pontos também são pontos muito relevantes que fazem com que você tenha o sentido do que está sendo pedido. E por fim, que é uma coisa que as pessoas acabam não perguntando, pelo menos é o que eu sinto também, é em relação ao prazo de entrega. Afinal de contas, se nós não temos um prazo, não sabemos exatamente quanto tempo temos. E às vezes, quando você não tem essa informação, e tem mais, na medida que você acaba passeando nessas etapas, você percebe que é um caso complexo. E aí você consegue ter uma ideia de mais ou menos quanto tempo você tem. Exemplo. Vamos imaginar aqui que eu vejo que Marcelo aqui está presente e faça uma pergunta para Marcelo. Marcelo, como que tributa, por exemplo, uma operação a título de venda? Você está no estado de São Paulo enviando para o estado de Santa Catarina e o produto em questão é carne. O Marcelo, talvez de bate-pronto, não saberá essas informações. Ele vai precisar pesquisar. Portanto, ele não tem essa informação logo de cara. Então, significa que ele vai ter, obviamente, um pouco mais de dificuldade para conseguir encontrar esses pontos. E a partir desse momento é quando a gente começa a definir quanto tempo você acha razoável para conseguir identificar essa resposta. Então, nós precisamos sempre entender e passar para as pessoas esse passo a passo. Ao contrário, as respostas nunca serão tão adequadas quanto se espera. Então, essa definição do escopo tem esta proposta, tá bom?